Seja bem-vindo ao canal Católico Raiz. Meu nome é Denis e se você ainda não é inscrito no canal, aproveita este momento para se inscrever. Não esqueça também de deixar aí uma curtida se caso você gostar do vídeo. Bom, quando nós falamos sobre esse assunto batismo de crianças, muitas pessoas ficam com dúvidas. Por que eu devo batizar uma criança? Sendo que, na verdade, a criança ainda nem sabe o que ela quer da vida, ela ainda nem tem o direito de escolher a religião que ela quer. Será que não é algo injusto o que a Igreja Católica faz? Ainda mais que nós temos aqui no Brasil, principalmente, muitas doutrinas protestantes afirmando que não se deve batizar uma criança porque ela não tem o direito de escolher e que ela deve ter uma maturidade na fé para poder escolher se ela quer ser batizada ou não. Mas antes de falarmos sobre o batismo de crianças, nós precisamos entender o que a Igreja Católica diz que é o batismo. E para isso, vou pegar aqui com vocês o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1213, que vai falar o que é o batismo. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito, e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo, somos incorporados à Igreja e feitos participantes de sua missão. O batismo é o sacramento da regeneração pela água na palavra. Bom, então como nós podemos perceber, o sacramento do batismo é o sacramento de entrada na igreja, é o sacramento da regeneração, é o sacramento que nós, pecadores, passamos a ser considerados filhos de Deus. E aquela mancha do pecado original é apagada em nós. Então o sacramento do batismo é o sacramento que abre a porta para todos os outros sacramentos. É o sacramento da iniciação cristã. E ao percebermos a importância do sacramento do batismo, ao percebermos que ele é fundamental para que nós tenhamos acesso aos outros sacramentos, para que nós, de pecadores, possamos ser chamados filhos de Deus, para que o nosso pecado original seja apagado, aí nós já começamos a compreender um pouco por que a Igreja Católica ensina que nós devemos batizar crianças. Mas não vou ficar falando aqui o que eu acho ou o que eu penso. Vamos escutar mais uma vez o que a Igreja Católica diz e agora falando sobre o tema do porquê ela batiza crianças. Eu vou pegar aqui com vocês novamente o Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1250. Por nascerem com uma natureza humana decaída e manchada pelo pecado original, também as crianças precisam do novo nascimento no batismo, a fim de serem libertadas do poder das trevas e serem transferidas para o domínio da liberdade dos filhos de Deus, para a qual todos os homens são chamados. A gratuidade pura da salvação é particularmente manifesta no batismo das crianças. A Igreja e os pais privariam então a criança da graça inestimável de tornar-se filho de Deus se não lhe conferissem o batismo pouco depois do nascimento. Então nós vemos aqui que a própria Igreja nos ensina a importância de batizar crianças, a importância de levá-las a receber esse sacramento. Se o sacramento do batismo é aquele que nos insere como filhos de Deus, é aquele que abre a porta para todos os outros sacramentos, é aquele que apaga a mancha do pecado original, por que nós devemos esperar uma vida adulta ou uma vida de um adolescente que já começa a ter ali uma noção do que quer para receber o sacramento do batismo? É exatamente por isso que a Igreja fala que seria uma injustiça você privar uma criança em toda a sua infância de ser chamada de filho de Deus, de ser chamada de membro da Igreja de Cristo, de ter apagada a mancha do pecado original. Muitas pessoas não percebem aqui que a criança tem pecado. Ela não tem os pecados pessoais, porque ela ainda não tem discernimento sobre o certo e o errado. Mas ela já nasce com a mancha do pecado original que todo ser humano tem. E o batismo ele está ali para realmente apagar essa mancha.
Até porque nós não sabemos se nessa trajetória da vida de uma criança ela vai chegar à adolescência para decidir se ela quer ser batizada ou não. Pode acontecer, como acontece em muitos casos, da criança falecer nesse tempo. E aí nós estaremos privando essa criança de receber o batismo e ser chamada de filho de Deus, e ser chamada de membro da Igreja de Cristo. Então, por isso que a Igreja Católica nos ensina a importância de batizar crianças. Mesmo que elas ainda não tenham discernimento sobre o que elas querem para a vida dela. Mas o pai e a mãe têm total responsabilidade na vida daquela criança de inseri-la na Igreja de Cristo, de torná-la filho e filha de Deus. E quando essa criança for crescendo, atingir uma maturidade, a Igreja Católica apresenta um outro sacramento, que é o sacramento do crisma. Aí nesse caso, ela vai poder ter o discernimento sobre aquilo que ela quer para a vida dela e ela vai poder dizer sim para a igreja, recebendo o sacramento do crisma, que é o sacramento da confirmação daquele batismo que ela recebeu lá quando criança. Outro ponto aqui muito importante quando nós falamos do sacramento do batismo e o batismo de crianças é a função dos padrinhos. Hoje em dia virou moda batizar crianças, virou algo cultural e as pessoas muitas vezes nem compreendem a importância do sacramento. E também não compreendem a importância de escolher padrinhos. Qual é a função de um padrinho e de uma madrinha? A função deles é ajudar os pais a educar na fé aquela criança, a rezar por aquela criança, a ensinar os caminhos do Senhor, a ser exemplo de cristão, de cristã para aquela criança. E nós vemos hoje as pessoas confundindo a escolha dos padrinhos. Eu vou escolher o padrinho porque ele é meu amigo. Eu vou escolher o padrinho porque é meu irmão, porque é meu tio. Eu vou escolher o meu padrinho porque eu gosto muito daquela pessoa. Os pais devem escolher os padrinhos pensando em pessoas que realmente serão exemplos de cristãos para aquele filho, que realmente rezarão por aquela criança, que realmente ensinarão àquela criança os caminhos do Senhor, aquilo que é de Deus, aquilo que é da igreja. Então não dá para você escolher um padrinho ou uma madrinha somente porque é seu amigo, somente porque é da sua família. Mas os padrinhos, eles têm uma missão muito importante, de ajudar aquela criança a crescer na fé. Então, se você é padrinho, lembre sempre da sua missão, que é uma missão muito importante, de educar os seus afilhados na fé. E você que pensa em ter filhos, lembre-se que quando você for escolher os padrinhos dos seus filhos, pense muito bem em quem você vai escolher, porque devem ser pessoas que sejam exemplos para os seus filhos, que ajude-os a crescer na fé. E um outro ponto é que a igreja não deixa de lado aqueles adultos que na sua infância não tiveram a oportunidade de serem batizados porque não conheciam a fé ou porque a família era de uma outra crença. A Igreja Católica, quando ela encontra um adulto sedento de Deus e querendo buscar a igreja, ela vai dar ali um tempo de preparação que nós chamamos de catecumenato, e esse adulto ele vai se preparar por um período para receber todos os sacramentos que ele não recebeu ali na sua infância e na sua adolescência. Um outro ponto importante também é que muitas pessoas ficam na dúvida: quando devo batizar o meu filho, a minha filha? Ora, se você já sabe que o batismo ele tira o pecado original daquela criança, insere aquela criança na igreja para que ela seja considerada filho e filha de Deus. Então, se você sabe dessa realidade, quando você deve batizar o seu filho? Com 3 meses? Com 4 meses? Com 5 meses? Com 1 ano? Você deve batizar o seu filho, a sua filha, o mais rápido possível. Se você está esperando uma criança, está perto do nascimento, já corre numa igreja, já marca o batizado dessa criança. Porque quanto mais cedo ela for batizada, mais cedo ela será chamada de filho e filha de Deus e terá o pecado original apagado da vida dela.
Então, para resumirmos o que nós falamos aqui hoje, precisa ficar bem claro: a Igreja Católica ensina que nós devemos batizar as crianças o mais rápido possível, porque o batismo apaga a mancha do pecado original que todo ser humano nasce. E com isso, a criança passa a ser chamada de filho e filha de Deus, ela é inserida na vida da Igreja. Com esse sacramento, as portas dos outros sacramentos são abertas e essa criança terá uma vivência muito maior com Deus. Que nós escolhamos os padrinhos adequados, pois devem ser pessoas que buscam uma vida de santidade e ajudam essa criança no caminho do Senhor, e que os pais, desde a infância daquela criança já batizada, compreendam a importância de educar as crianças sempre na fé da Igreja, para que essas crianças cresçam com um desejo profundo de viverem uma vida santa, de buscarem o céu e de evangelizar o maior número de pessoas, para que todos nós juntos possamos um dia comemorar lá no céu as graças que Deus nos concedeu aqui na terra através dos sacramentos. Que Deus, por intercessão da Virgem Santíssima, continue sempre nos abençoando.